da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Fala, professor Dionísio da Silva, que alegria tê-lo pela segunda semana consecutiva no estúdio da Band News FM. Bom dia! Bom dia, querido Rodolfo Schneider. Bom dia, Thaís. Bom dia. Agatha aqui à minha direita, lá direita. O Andreas aqui muito concentrado à esquerda. E temos aquela de 14 anos, a Vanessa, costumeiramente aqui, viu, Rodolfo? A nossa Andresa Busani no WhatsApp da Band News FM, sempre atenta, né? Ontem eu estava ouvindo a rádio de manhã, a Andresa não estava de manhã na rádio, chegou um pouco depois, eu fiquei preocupado, né, Andresa? Pois é, cheguei um pouquinho mais tarde amanhã. Até o Rodolfo já tá sabendo, Andresa. Andresa. Que isso, cara? Fofoca, Andresa, fofoca. Oi. Cuidado, hein? Cuidado, rapaz, que tem um monte de fofoqueiro nesse estúdio. Você acha que eu tava ouvindo a rádio ontem de manhã? é bom todo mundo saber. Ele não estava ouvindo nada, ele não ouviu nada. Só uma coisa, o Schneider nesses dias não ouviu absolutamente nada. Então tem algum X9 aqui, quero deixar claro que não sou eu. Quero fazer um registro ontem à tarde, rapaz. Escuta essa, Rodolfo. Eu ligo o carro para ir para o meu almoço de Natal com a minha família. E quem está comandando as carrapetas aqui no microfone? Andresa Busani. Olha, ele passando a mão na cabeça dela agora para poder amenizar. Em grande forma, a voz plácida de Andresa Busani. É o empoderamento feminino, viu, Rodolfo? Justo. Na Band News FM, justo ainda. Andresa, fique tranquila, entendeu? Acontece nas melhores famílias, já me atrasei também. Isso acontece aos montes, ainda mais essa época, né? Entendeu? Às vezes a noite foi boa. Com a família. Já vem as insinuações, olha aí, ó. Professor Dionísio, como é que foi sua noite de Natal? Tudo bem? Tranquilo? Rodolfo, querido, eu podia fazer uma porção de fofoca sobre a minha noite de Natal e inventar a sua. Porque a fofoca é tão bonita, eu gostei de você trazer a palavra, porque a fofoca é uma prova de solidariedade e de delicadeza. Você está preocupado com a vida alheia, não fala pela frente porque podia magoar, fala pelas costas, que assim a pessoa nem se assusta, nem fica preocupada, né? Professor, vamos aproveitar a pauta de final de ano para falar de expressões, palavras que tem a ver com essa virada do ano na semana que vem, o nosso Réveillon. De onde vem a expressão Réveillon, professor? O Réveillon é uma palavra que surge no século XVIII com esse significado que nós temos. Vem do verbo réveiller, que é acordar, ficar acordado. Na verdade, não é você acordar o outro, é ficar acordado. E a raiz remota é o latim vigilare, que é vigiar, ficar acordado, então como fica o sentinela. Os nobres no século XVIII faziam jantares que se prolongavam pela madrugada. E este costume veio depois, então, para a ceia de Natal, para o fim do ano, se bem que são duas ceias semelhantes, né? Mas no final do ano, que hoje é dia 31 de dezembro, mas nem sempre foi assim, porque o calendário era outro, daqui a pouco vamos cuidar disso. Se faziam então grandes festas para celebrar o final do ano, e esses jantares igualmente se prolongavam, então se usava o verbo réveiller e se consolidou o substantivo Réveillon, que designa esta noite comprida em que todos ficam acordados por mais tempo. Teria a ver, desculpa me meter, professor. Você seja bem-vindo, Andreasa. Considerando o verbo réveiller, acordar, ou no sentido de vigília também, de nos mantermos acordados, esse tem a ver com a conjugação verbal, no sentido de que nos mantemos acordados, réveillon. Essa etimologia é bem mais curiosa, viu? Mais divertida, mas o Réveillon não tem sim, porque todas essas coisas terminadas em on dão ideias de ação, não é? E que no francês é on,
Ele, em todo caso, quando ele veio para o português, ele já veio do francês, né? É uma ideia de extensão, não é pouco tempo você ficar acordado. Então viu, respondido o nosso Carlos Andreasa. Você vai trazer para a gente Réveillon, mas também calendário, né, professor? Pois é, o querido Rodolfo, eu estava lembrando um pouco antes de vir para cá de algumas pessoas que sempre escrevem, sempre, em geral os ouvintes escrevem para a Band News, no Band Ouvinte e tal, falam, né? Mas mandam para mim também em privado e eu fico sempre dizendo assim, puxa, este é um programa muito especial, vou falar de calendário já, Rodolfo, é muito especial porque é o último do ano em que morreu o Boechat, e esse programa foi criado pelo Boechat. Eu me lembro das nossas discussões para dar o nome, até nos fixarmos em Sem Papas na Língua, você lembra que você também participou. E o Boechat fazia assim umas perguntas estranhíssimas para mim, algumas não eram de etimologia, tipo deveres para casa, né? Eu lembrava há pouco aqui, por exemplo, uma vez ele queria saber por que é mão e contramão, né? E isso não é da etimologia, né? Eu sei de onde vem contra, de onde vem mão, mas daí fui procurar os usos e costumes e fiquei perplexo, porque começou no Rio, desenharam a mão com um dedo indicador para as carruagens, ainda antes do automóvel, seguir só naquele sentido, não vir no sentido contrário. Depois, quando fizeram o trânsito, os sinais de trânsito, trocaram esta mão por uma flecha, o Brasil aceitou, porque ficou um código internacional, mas era mais bonitinho um dedo apontando, né? Você vai para lá e não a flecha. Então ele fazia essas perguntas assim, muito curiosas. Você, o Andreasa, a Thaís, toda a turma aqui que também faz perguntas assim, e eu fico pensando, Rodolfo, como a gente devia mudar o ensino de português e recuperar aquele português como eu aprendi na escola antiga, viu, Andreasa, que a etimologia, a filologia, o latim e o grego eram assim mais comuns. E o que está acontecendo depois que aboliram isso e não colocaram outra coisa no lugar? Nós desabamos no PISA, desabamos nas classificações internacionais, né? Por exemplo, as pessoas deviam aprender que calendário. Por que a folhinha tem um dia vermelho, tem um dia preto? Porque nós estamos acostumados, querido Rodolfo, a pensar, isso tudo nos leva a crer, o Google, a internet, tudo, que o mundo é esse que está aí, pronto, não tem muita explicação, mas nós convivemos com a antiguidade. A loteria é babilônica e você joga toda semana, e ela é babilônica, então ela tem 5.000 anos. Você lê o horóscopo é babilônico, então tem pelo menos 5.000 anos. O calendário era um caderninho para as calendé. As calendé eram os dias de pagar as contas, que em Roma, quando o ano começava em março, porque o ano começava em março, né, Rodolfo? Tanto que a gente diz hoje, há resquícios deste ano de 10 meses, porque a gente diz setembro, que é o 9º mês, era o 7º, continua no étimo. Setembro é o 7. Outubro é o número 8 que está no étimo. Novembro é o número 9 e dezembro é o número 10, né? Então, por quê? Porque os romanos, em janeiro e fevereiro, eles não faziam nada. Então, não contavam esses meses. Eles contavam a partir de março, quando vinha a primavera, eles saíam para a guerra porque o deus Marte, que deu nome ao mês, era o deus da guerra. Então eles fizeram um ano de 10 meses para anotar, para organizar, já com a metrópole organizada. Eles fizeram um caderninho que chamaram de calendário para marcar as calendas, cujo étimo é clamar, chamar para pagar as contas. O primeiro dia do mês era para pagar as contas. E hoje é todo dia, né, professor? Hoje se paga a conta todo dia. Você recebe pouco, né? Eu acompanhei outro dia as queixas de vocês, suas também, né, Rodolfo? Os comentários aqui, aliás, muito pertinentes sobre os pedágios, né? Você dizia que tem pedágio que a gente paga com gosto. E tem outros que a gente diz, puxa, mas por que estamos pagando? Continuam os mesmos buracos, né? Falamos sobre isso ontem, professor. Pois é, eu estava ouvindo isso ontem mesmo, né?
Agora o professor estava falando sobre, enfim, calendário. Sim. E falou sobre o ensinamento lá atrás nas escolas das línguas e citou, por exemplo, o latim, né? Sim. E hoje, enfim, fugiu, não existe praticamente dentro das salas de aula esse tipo de ensinamento. Eu estava assistindo, quando eu estava vindo para cá hoje de manhã, o filme Dois Papas, de Fernando Meirelles, o brasileiro, feito pelo Netflix. Sim. Mostrando a história, né? É baseado em fatos reais. Sim. Da eleição do alemão, do Ratzinger, depois de João Paulo II, e também depois a decisão dele de se aposentar, de deixar, né, a posição de Papa e passar o comando da Igreja Católica a Bergoglio, Papa Francisco argentino, completamente diferente dele, a favor de mudanças importantes, como aos poucos ele tem feito na Igreja Católica. Enfim, o filme é baseado em fatos reais e não vou ficar aqui narrando o que de fato acontece, mas vale a pena. E aí, em determinado momento, o Ratzinger, lá no filme, diz o seguinte, professor: quando eu quero que poucas pessoas me entendam, eu falo em latim. Ele diz que 20% dos cardeais, enfim, conseguem compreendê-lo quando ele fala em latim, porque pouquíssimas pessoas compreendem em latim. Aí ele se usa desse artifício, ou se usava, enfim, desse artifício para poder, nessas horas, nem ser compreendido. Sujeito cultíssimo. O que aconteceu ali, Rodolfo, eu também vi o filme. Eu não vou aqui também fazer a crítica do filme. Achei o filme médio, não gostei tanto quanto você. Mas eu queria dizer... Eu achei uma porcaria. Olha, que já tem gente mesmo. Eu vou assistir hoje, amanhã eu dou a palavra final, então? A Thaís vai dar o veredito. Não, mas... muito maniqueísta. Um é bom, outro é ruim, não dá. Mas é muito inventado, porque é baseado em fatos reais, como bem disse o nosso querido Rodolfo. Mas, por exemplo, não é verdade que 20% dos cardeais apenas saibam latim. O mais bobo dos cardeais, se não for assim ofensivo, sabe pelo menos 5 línguas. Ele não teria chegado ali sem dominar as 5. E muito menos não dominaria o latim, porque o latim é uma língua que quando você... Esses cardeais, né? Agora os padres estão se formando sem saber latim. Mas eu fui seminarista, então vou falar do que eu vivi, não do que eu li, né? Não só do que eu li. Foram 8 anos, você saía, ainda no segundo ensino médio, antigo clássico, você saía falando em latim e tendo aulas em latim para ir fazer a filosofia. Então é uma bola fora desse cineasta, ele devia ser mais bem assessorado, realmente é uma bola fora. Agora tem uma coisa que é verdadeira, viu, Rodolfo? No dia que o Bento XVI renunciou, ele renunciou em latim e uma única jornalista presente noticiou para o mundo, deu um furo mundial, que foi uma italiana. Ela sabia latim, uma ex-freira. Agora eu tô lembrando disso. Isso. E só voltando na questão da avaliação do filme, olha como é legal você ouvir outras pessoas, né? O outro lado da história e compreender o que os outros acham, pensam sobre determinada coisa. O Andreasa falou sobre... Eu assisti hoje de manhã no avião vindo para cá. O Andreasa falou sobre algo que agora me chamou a atenção. É verdade. O filme realmente traz uma visão maniqueísta no seguinte sentido: o Ratzinger está completamente errado, né? É o passado, é o ruim, e o Bergoglio, apesar de mostrar ali, enfim, né, também fatos relacionados à vida dele que são negativos, mas mostra ele, né, o Bento XVI, não, o Papa Francisco, numa posição muito positiva, numa posição muito, muito boa na avaliação do filme. Talvez a minha avaliação positiva do filme tenha a ver com isso. Se não fosse o Andreasa falando, eu não tinha reparado. Com o fato de que eu sou muito mais favorável à visão progressista da igreja, menos conservadora, mas uma igreja que avance, que mude, que compreenda o tempo. Uma igreja que deixe de ser igreja, né, Rodolfo Schneider? Uma igreja igreja que enxergue além daquele muro, que se coloque no lugar dos outros, que, enfim, que consiga avançar como outras, aliás, passaram a fazer e passaram, consequentemente, também a crescer pelo mundo, a conquistar seus fiéis, e a Igreja Católica parada no tempo. Essa é a minha avaliação.
É óbvio que isso renderia um dia inteiro de discussão na Band News. Mas eu só estou fazendo o seguinte, talvez eu tenha, aliás, uma boa discussão mesmo para a gente marcar, professor Dionísio, e você, mesmo. Óbvio que tem que estar presente, porque entende muito disso, mas eu acho que sou tão mais favorável a essa visão que eu fiquei com uma percepção positiva do filme, muito bem colocado pelo Andreasa nesse sentido. Agora, é muito bem feito o filme, tá? O filme é muito bem feito, muito bem filmado. É bonito, a produção. Mas tem essa estrutura esquemática que me incomoda imensamente. Ninguém é tão bom ou tão ruim assim. Mas deixa eu dizer uns 30 segundos aí, claro. Rodolfo, posso sobre ele. Eu tenho, assim, desses ouvintes que escrevem, né, como o embaixador Baena Soares, que é meu interlocutor frequente, uma ilustradora lá do Mato Grosso do Sul, onde a nossa Band News é ouvida na internet, ela não perde esse programa, a Érica Rando. Assim que terminou, eu resolvi partilhar assim, minha opinião sobre o filme. Falei assim, eu acabei de ver um filme com o Papa Francisco Perón fazendo um papel contracenando com Bento Ratzinger nazista, porque é assim que é colocado. Então eu queria... como nós gostamos da conversa clara, e o Rodolfo é uma pessoa tão legal assim de convívio, sempre foi, este guri, né? Andreasa, que você também é um guri. Aqui eu estou rodeado de crianças, adolescentes, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que é preciso realmente, Rodolfo, eu gostei dessa proposta, fazer um debate para conversa clara, para recuperar o trato justo, porque o filme é muito, muito maniqueísta, é um bom e um ruim, a luta do bem contra o mal, são dois papas, dois têm contribuições diferentes. O Francisco é muito mais bem aceito mundialmente pela mídia do que foi o Ratzinger. O Ratzinger era mais um scholar, um professor. Você sabia, Rodolfo, que o Ratzinger foi professor e orientador do Frei Leonardo Boff, a quem ele caçou. E o Leonardo Boff, que mora aqui em Petrópolis, que é catarinense como eu, ele era motorista do Bento XVI, ele dava carona para o professor dele, porque o Bento XVI não sabe dirigir, então o Boff levava ele para aula. Depois ele lá na congregação, na Sagrada Congregação, ele persegue o Boff pelas... Não sabia disso, não. Pois é outra coisa a gente ouvir, né? O Boff foi colocado naquele banquinho onde sentou o Galileu Galilei, e interrogado como foi o cientista, pai da física moderna, e diz, como é que é esse negócio aí de... Porque é o seguinte, resumindo, não quero ficar aqui, né? A tese de doutorado do Boff, orientada pelo Bento XVI, é muito bonita, é Jesus Cristo Libertador. Depois é que ele foi para essas coisas das comunidades eclesiais de base e tal, teologia da libertação com igreja, carisma e poder. Professor, eu confesso que a gente acabou navegando por esse debate, e aí são 11h14, entendeu? Meu Deus. Então, se você puder, aproveitando o seu brilhantismo, explorar o seu poder de síntese e a gente trazer o significado da nossa expressão de hoje, que é... Fala, Agatha Meirelles, qual a expressão separada pelo professor no dia de hoje, que eu não tenho a pauta aqui na mão? Feliz ano novo, você tem sim, que eu mandei no seu WhatsApp. Mas o WhatsApp fechou enquanto eu estava aqui concluindo. Feliz ano novo. Presta atenção no serviço. Querido Rodolfo, feliz é uma palavra que vem lá do latim félix, e a origem remota indo-europeia é de gozo. Então, feliz é uma coisa boa, não no sentido de você desejar uma boa bebida, uma boa comida, um bom convívio, mas ele tem um sentido libidinoso, de sexo mesmo, né, o feliz. E o ano novo é o ano porque, no latim, esse anos com 2 N's, ele faz aquilo que dá um ciclo, que é o mesmo étimo de anel, que se completa. Então, vem um novo ciclo, que se conta, né, agora, depois de acrescentar os 2 meses ao ano, em vez de 10, são 12 em todo o mundo, e é que recomeça tudo. Como curiosidade final, já que você me pediu síntese, eu estou aqui muito prolixo, queria dizer que os calendários são lunares, eles se baseiam na lua, assim como a menstruação das mulheres e a gravidez, não adianta contar por mês, mas por luas, não é? E durante a própria etimologia do mês remete a uma raiz indo-europeia que designava a lua, que tinha o nome de deusa Selene, por isso a gente diz que o habitante da lua é um selenita.
e se consolidou a Lua como o critério para se medir o tempo. E então o Feliz Ano Novo é uma saudação que passou tá nos relatos imemoriais da humanidade, mas ele era dado dia 1º de abril, não é? Tanto que depois ficou o dia da mentira. Quando no século XVI o Papa Gregório XIII muda o calendário, por isso o nosso calendário é gregoriano, não é? E tira 10 dias, no dia 4 de outubro, Rodolfo, de 1582, se seguiria o dia 5 no dia seguinte, né? No dia seguinte foi 15 de outubro. E foi 15 de outubro, eu nunca vou esquecer essa data, Andreasa, porque morreu Teresa d'Ávila. E ela morreu no dia 4 de outubro. O professor tem um livro a respeito de quem, ou baseado em quem o professor tem um livro. Sim, eu fiz um romance chamado Teresa d'Ávila, já foi pro teatro e tal, o Carlos Vereza quer levar de novo. Então, a Teresa d'Ávila morreu dia 4 de outubro e foi enterrada no dia seguinte, 15 de outubro, porque naquele dia o Papa tirou 11 dias para poder acertar a Páscoa, senão dali por diante a Páscoa ia sair muito longe, numa data muito diferente. Mas em todo caso, então, Feliz Ano Novo é desejar um novo ciclo, não é? Feliz, quer dizer, com gozo, com alegria, com felicidade, que é o do mesmo Etmo. É isso que eu te desejo muito, professor Dionísio da Silva, demais, e que a gente continue no ano que vem com essa parceria fenomenal aqui na Band News FM e cada vez mais com você aqui no estúdio, que é sempre muito bacana e promove uma interação muito melhor. Um luxo, um prazer. Obrigado, professor. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo para você também, para todos aqui da equipe, que eu vou abraçar logo depois aqui. Muito obrigado e, sobretudo, aos nossos ouvintes. Sem eles, nós não estaríamos aqui, não haveria motivo, não é? A todos eles, Feliz Ano Novo. Abraço, tchau, tchau.